E aí, pessoal, tudo sussa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa aventura colossal, tipo as pirâmides do Egito. Vamos desvendar os mistérios, as esquisitices e as descobertas mais inacreditáveis do Egito Antigo. Preparem-se para pirâmides gigantescas, esfinges enigmáticas, maldições milenares, múmias sinistras, hieróglifos indecifráveis e faraós poderosos. Tudo isso e muito mais, porque o Egito Antigo é uma panela de pressão fervilhando de histórias, lendas e mistérios que, até hoje, deixam os nossos maiores cientistas de cabelo em pé. Então, preparem o seu cafezinho, ajeitem o seu sofá e se segurem nas suas poltronas, porque essa viagem no tempo vai ser mais emocionante que o final da novela das 9. Apertem os cintos e vamos nessa! A Grande Pirâmide de Gizé, só o nome já causa arrepios, né? Imaginem só, uma estrutura colossal, com mais de 140 metros de altura, construída há quase 5.000 anos. É como se a gente empilhasse uns 30 Cristo Redentor, um em cima do outro. E o mais impressionante é que essa maravilha da engenharia foi erguida com nada mais, nada menos do que 2.300.000 blocos de pedra. Cada um desses blocos pesa, em média, 2,5 toneladas. É pedra pra caramba. Como diabos eles fizeram isso? Ninguém sabe ao certo. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usaram rampas gigantescas, sistemas de alavancas complexos e mas muito suor. Mas, sinceramente, a construção da Grande Pirâmide ainda é um mistério que nem o Silvio Santos conseguiria desvendar. E tem mais. A precisão matemática e astronômica presente na construção da pirâmide é de deixar qualquer engenheiro de queixo caído. As faces da pirâmide estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, e a sua posição em relação às estrelas é simplesmente perfeita. Será que os egípcios tinham algum tipo de tecnologia alienígena? Mistério. E aí, pessoal? Prontos para desvendar mais um mistério daqueles? Dessa vez, vamos falar da Esfinge de Gizé, a guardiã enigmática do deserto. Essa criatura colossal, com corpo de leão e cabeça de faraó, tem quase 20 metros de altura e 73 metros de comprimento. É como se a gente colocasse uns 10 fuscas enfileirados. Mas o que mais intriga os arqueólogos e historiadores é a sua origem. Ninguém sabe ao certo quem construiu a Esfinge, nem mesmo quando ela foi construída. Alguns acreditam que ela foi esculpida durante o reinado do faraó Khefren, por volta de 2500 a.C. Mas essa teoria ainda é motivo de muita discussão. E como se não bastasse o mistério da sua origem, a Esfinge ainda guarda um segredo intrigante: o seu nariz. Sim, o nariz da Esfinge está faltando. E não foi o tempo que levou. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com o nariz da Esfinge, desde erosão natural até tiros de canhão. A teoria mais aceita é que o nariz da Esfinge foi destruído por um líder religioso muçulmano no século XIV, que considerava a estátua uma heresia. Mas, como tudo no Egito Antigo, a verdade ainda está escondida nas areias do tempo. E aí, será que um dia vamos descobrir o que realmente aconteceu com o nariz da Esfinge? E aí, pessoal? No nosso rolê pelo Egito Antigo, chegamos a um lugar de tirar o fôlego, tipo ganhar na loteria o Vale dos Reis. Escondido nas entranhas do deserto, esse lugar era tipo um condomínio de luxo para os faraós falecidos. Sério. Esquece pirâmides extravagantes, aqui a ostentação era subterrânea. Imagine só, por mais de 500 anos, os caras escavaram tumbas monumentais na rocha, cada uma mais decorada e labiríntica que a outra. Juro, é como entrar num filme de terror, só que sem os sustos. Essa galera não economizou nos detalhes. Hieróglifos coloridos, estátuas colossais e, claro, tesouros dignos de um filme de aventura. Mas por que tanto mistério? Bem,
Os faraós acreditavam que, para curtir a vida após a morte com estilo, precisavam levar tudo de bom e do melhor. E quando eu digo tudo, galera, é tudo mesmo. Joias, móveis, armas, comida, até animais de estimação mumificados. Era tipo fazer uma mudança para o além, com direito a caminhão de mudança e tudo. Infelizmente, essa ostentação toda atraiu a atenção de ladrões de tumbas ao longo dos séculos, que, obviamente, não estavam nem aí para a história e saquearam várias delas. Ainda assim, o Vale dos Reis continua sendo um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, revelando segredos e maravilhas do Egito Antigo a cada nova descoberta. E acreditem, ainda tem muita coisa escondida por lá, esperando para ser encontrada. Quem sabe não rola até uma maldição ancestral para dar emoção, né? Brincadeira, galera, ou não? E se preparem agora, porque vamos mergulhar em uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, a tumba do faraó Tutancâmon. Sério, essa história é mais emocionante que o último capítulo de Avenida Brasil. Tudo começou em 1922, com um cara chamado Howard Carter, um arqueólogo britânico mais teimoso que o Zeca Pagodinho tentando encontrar um bar aberto de madrugada. Carter estava lá no Egito há anos, procurando pela tumba do Tut, que, apesar de ter sido faraó, morreu jovem e não era tão famoso assim. Todo mundo achava que ele estava procurando agulha em palheiro, mas o cara era tipo o Pelé da arqueologia, tinha talento e fé de sobra. E não é que, depois de tanto tempo procurando, ele achou a entrada da tumba intacta no meio do Vale dos Reis. A emoção tomou conta, galera. Era como achar dinheiro no bolso de uma calça esquecida. Ao abrir a tumba, Carter se deparou com um tesouro inimaginável. Ouro por todos os lados. Estátuas, móveis, joias, armas, tudo brilhando mais que o sol do deserto. E no meio de tudo isso, o sarcófago do faraó Tut, menorzinho, mas não menos impressionante. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um marco histórico, revelando ao mundo a riqueza e o esplendor do Egito Antigo. E olha que o Tut nem era dos faraós mais importantes, hein? Imagina só o que tinha nas tumbas dos caras realmente poderosos. É de explodir a cabeça. E aí, galera? Tudo em paz? Ou melhor, tudo pronto para a vida após a morte. Os egípcios criaram um guia prático para a vida no além, o famoso Livro dos Mortos. Era tipo um manual de instruções para a alma, cheio de dicas para garantir uma viagem tranquila. Esquece a ideia de um livro tradicional. Era uma coletânea de textos, hinos e encantamentos, escritos em papiros. Era como um kit de sobrevivência para o além, com instruções detalhadas para enfrentar os desafios do submundo. A alma do morto tinha que passar por desafios, enfrentar monstros e passar pelo julgamento de Osíris. Para garantir que a alma se saísse bem, o Livro dos Mortos trazia respostas, orações e até mapas. Era como ter um GPS espiritual, te guiando pelos caminhos perigosos do além. O Livro dos Mortos era a prova da profunda crença dos egípcios na vida após a morte. E aí, galera, beleza? Mas e a vida real no Egito? Como era? Imagina um deserto gigante, seco pra dedéu, onde chove tipo uma vez na vida. No meio desse mar de areia, tinha um oásis, uma dádiva dos deuses, o rio Nilo. O Nilo era tipo a veia aorta do Egito, irrigando tudo. Sem ele, não ia ter reino, faraó, pirâmide, múmia, nada. Era o Nilo que ditava o ritmo da vida, da agricultura, do comércio. Os egípcios eram feras em acompanhar as cheias do rio. Eles sabiam direitinho quando a água ia subir, quando ia baixar. As cheias do Nilo não eram aleatórias. Eram causadas pelas chuvas torrenciais nas montanhas da Etiópia. A água da chuva descia para o Nilo, fertilizando as margens do rio no Egito. Os egípcios agradeciam cultivando trigo, cevada, linho. Por causa dessa relação íntima com o Nilo,
Os egípcios desenvolveram um respeito absurdo pela natureza. Eles viam o rio como um deus, o Hapi, que trazia fertilidade e fartura. Templos, estátuas, oferendas, tudo para agradar o Hapi. Afinal, sem o Nilo, o Egito seria só mais um pedaço de deserto no mundo. E aí, galera, preparados para mais um mistério milenar? Hoje a gente vai desvendar os segredos da escrita hieroglífica, essa parada que mais parece um gibi egípcio, cheio de desenhos diferentões. Sério, imagina tentar ler um texto onde cada letra é um desenho, tipo um emoji ancestral? Pois é, os caras eram os reis da comunicação visual. Mas calma lá que a parada não é tão complexa quanto parece. Os hieróglifos eram mais do que só desenhos bonitinhos. Eles representavam ideias, sons, palavras inteiras. Era como se cada símbolo fosse um tijolinho da linguagem que eles juntavam para formar frases e contar histórias. Tinha hieróglifo para tudo: gente, bicho, objeto, ação, sentimento, até para coisas abstratas tipo felicidade e eternidade. E o mais legal é que a escrita hieroglífica não tinha só uma forma de ser lida, não. Ela podia ser escrita da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, mano. Era um festival de possibilidades. Os caras gostavam de variar, sacou? E para deixar tudo ainda mais interessante, eles não usavam espaços entre as palavras. Imagina a dor de cabeça para decifrar isso daí. Mas sabe o que é mais incrível? Durante séculos, a escrita hieroglífica foi um enigma indecifrável para a gente. Ninguém entendia bulhufas daqueles desenhos. Foi só lá no século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, que a gente finalmente conseguiu traduzir os hieróglifos e ter acesso a um tesouro de informações sobre o Egito Antigo. É mole? Fala, meus aprendizes de história! Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que é literalmente de vida ou morte, a medicina no Egito Antigo. E já vou avisando, preparem os estômagos, porque algumas coisas eram sinistras. Enquanto a galera na Europa medieval acreditava que doença era castigo divino, os egípcios já estavam mandando brasa em conhecimentos médicos. Eles tinham uma galera especializada, os médicos, que estudavam o corpo humano, diagnosticavam doenças e até faziam cirurgias. É claro que, para a época, né? A gente está falando de 3.000 anos atrás, então esquece anestesia geral e bisturi a laser. Mas segura essa. Os caras já usavam curativos, faziam talas para ossos quebrados e até tinham umas pomadas e chás para aliviar a dor. E não para por aí, não. Os egípcios também manjavam de anatomia. Eles estudavam os órgãos internos durante a mumificação, o que ajudou pra caramba a entender como o corpo humano funcionava. Só que, como nem tudo são flores, a medicina egípcia também tinha seu lado charlatanismo. Eles acreditavam que as doenças podiam ser causadas por espíritos malignos. E aí, meu amigo, era hora de apelar para magia, amuletos, rezas, simpatias. Tudo era válido para expulsar os males do corpo. E o mais bizarro, alguns remédios eram feitos com ingredientes nada convencionais, tipo cocô de crocodilo e sangue de morcego. Eca! E aí, galera, chegamos aos templos egípcios. Esqueçam as igrejinhas de bairro, porque aqui a gente tá falando de mega estruturas, obras faraônicas de verdade. Os templos eram muito mais do que locais de culto, eram verdadeiras cidades dentro de cidades. Imaginem só a trabalheira para construir tudo isso. Os caras não tinham tratores nem guindastes, era na força do muque e de muita, muita gente. E olha, não era qualquer um que podia entrar nesses templos não, viu? Eles eram divididos em áreas restritas, onde só a elite religiosa e o próprio faraó tinham acesso. Os egípcios acreditavam que os templos eram a morada terrena dos deuses. Era ali que os sacerdotes realizavam as oferendas e cerimônias. Os templos eram centros pulsantes da vida social, econômica e religiosa do Egito.
Meus amigos, os templos eram o coração da civilização egípcia. Se tem uma coisa que o Egito Antigo manja, além de construir pirâmides, é claro, é de múmias. Eles levaram a arte da mumificação a outro nível, transformando a viagem para o além-vida em um processo bem elaborado. Primeiro, removiam os órgãos internos, porque ninguém merece levar tripas e pulmões para a eternidade. Depois, era a vez do cérebro, retirado pelas narinas, Eca. Cobriam o corpo com natrão, um sal que absorvia toda a umidade, transformando a múmia em um jerky humano. Enfaixavam tudo com linho e colocavam amuletos de proteção. Os egípcios acreditavam que o corpo físico era essencial para a vida após a morte. Era como se a múmia fosse um bilhete de entrada para o outro lado, garantindo que o morto pudesse curtir a eternidade com estilo. E aí, galera, essa foi a nossa aventura pelo Egito Antigo. Espero que tenham curtido as histórias, as curiosidades e os mistérios dessa civilização incrível. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!